E aí, eu sou o Rator e tô aqui pra mais um vídeo aqui do meus 75 dias hard. Dessa vez é pra contar o resumo da nossa semana 7, que foi uma das semanas mais corridas e talvez a mais difícil do desafio, se não a mais difícil, porque nessa semana eu tive que viajar pra fazer a prova da EA, e eu fiz a prova, acabei ficando hospedado na casa de um amigo meu, e foi meio complicado manter o desafio por lá, mas a gente conseguiu, beleza? Sobre essa semana, eu vou falar a verdade que eu não me recordo muito bem dela, só a parte da viagem, porque eu acho que foi a coisa mais importante, mas eu deduzo que todo o resto aconteceu perfeitamente bem. Foi uma semana que aconteceu perfeitamente bem. Eu tô lembrando que eu fiz todos os simulados certinhos. Foi uma semana que não foi tão complicada, mas se eu foi alguma parte complicada, tem lá no TikTok falando. Então é só passar lá e ver. Mas agora vamos falar sobre a parte mais complicada do desafio, que foi durante a viagem. Durante a viagem eu tive que ir ao casa do amigo meu, então a gente já perdeu tempo de desafio quando eu estava indo pra lá, que acabou tendo um acidente na estrada, enrolou demais a corrida, e eu cheguei lá, sei lá, umas 4 horas, então eu tive que começar o desafio 4 horas da tarde pra finalizar, e foi uma coisa estranha, porque as pessoas lá não estão acostumadas com a minha rotina, então era meio estranho eles entrarem no quarto e tá eu pendurado nas coisas, ou beber 4 litros d'água, que eu tava falindo a casa, ou ter que parar pra treinar ao ar livre. E aliás, lá era muito melhor para treinar ao ar livre, porque lá tinha muito espaço. Então, essa parte foi até um pouco mais fácil, entre aspas, beleza? Mas ainda assim foi algo bem complicado. E não tem muito o que resumir nessa semana 7, porque eu poderia listar aqui resultados, coisas que eu tive diferente, porém, eu não consegui, registrar essas coisas com perfeição por conta da viagem. Mas eu digo que foi uma semana boa, consegui me organizar bem e consegui manter numa situação difícil. E diga-se de passagem, estava tendo aniversário lá no dia que eu fui. Então eu tive que me reter à tentação de comer doce, salgado, essas coisas. Então, mais um ponto positivo aí, eu consegui me manter. Triste por isso, porque, porra, tinha muita coisa gostosa, eu não podia comer. E feliz porque eu consegui me manter. E na volta da viagem foi a mesma coisa, porque eu acabei chegando aqui em casa, acho que era 8 horas, e eu só tinha cumprido, sei lá, nem metade do desafio. Então eu tive que fazer tudo na segunda-feira, das 8 até a meia-noite. Por incrível que parível, eu consegui. Então, foi um desafio meio complicado. Ah, não, pera. Segunda-feira é o resumo da semana, dessa semana, não da outra, que esse vídeo tá sendo gravado já na semana 8, porque o vídeo não saiu certinho na semana 7, porque a viagem deu uma enrolada no meu cronograma, mas nós estamos seguindo perfeitamente o desafio, e eu acredito que a partir de agora ele não vai ser mais tão complicado. Outra coisa que eu queria comentar aqui foi o que eu comentei no meu vídeo do TikTok, é sobre esse desafio. Esse desafio ele fica meio automático, tá? Depois que você domina ele lá por volta da semana 40 e pá, você começa a largar ele um pouco de mão, porque você sabe que você vai conseguir cumprir ele independente de qualquer coisa. Porque ele acaba se tornando meio fácil e enjoativo. Então, pode ser isso também um dos facilitadores para conseguir cumprir esse desafio fora de casa, porque chega um momento que você não depende tanto assim do. Você não precisa mais ficar tão preocupado com as coisas que você vai fazer, porque você já faz elas naturalmente. Então, vira um desafio mais fácil nessa reta final. Então, eu tenho certeza que eu não vou perder ele. Mesmo que eu enrole alguma coisa no dia, fica muito difícil perder, porque você já sabe calcular exatamente o tempo que você vai levar para cada coisa e você consegue cumprir ele tranquilamente. Beleza? Essa é só uma crítica minha ao desafio, porque eu acho que essa parte, agora na reta final, o desafio atrapalha mais do que ajuda, porque você já extraiu tudo que tinha que extrair, e agora é só você manter o desafio. Eu acho que a parte final deve ser uma das partes mais problemáticas dele, justamente por isso, porque você já aprendeu tudo que tinha que aprender, mas o desafio ainda não acabou. Então você vai ter que aprender a resistir a essa vontade de não desistir do desafio. Então acho que além do mais, é só isso aí que eu tenho mesmo para comentar. Muito obrigado. Me segue lá no TikTok, lá vocês vão ver diariamente minha rotina, as coisas que eu falo lá são bem interessantes. Então me segue lá, muito obrigado e valeu.